gente vai dividir a tripulação e cada um vai numa missão diferente. Porque a regra número 1, nunca caiam do barco. Enquanto eu tava dormindo, aparentemente aconteceram várias coisas aqui fora e eu perdi tudo. Aí rolou um pequeno momento de banho, perdi minha bermuda, rasgou. O que rolou aí? Rasgou. E pra acordar esse bando de vagabundo também que só dorme. Retornamos a Cartagena e fizemos algumas manutenções no Unforgettable, além de deixarmos ele de cara nova. De volta à água e de preparativos prontos para partir rumo ao Panamá, chegou nossa tripulação, 3 valentes marujos, o Lucas, do Rio de Janeiro, e o Pedro e a Diana, ele brasileiro e ela colombiana, que vivem em Bogotá. Agora é se agilizar para conseguirmos partir o quanto antes, afinal, nossos marujos vieram para navegar. Até o Panamá serão 180 milhas. Nenhum deles já navegou uma distância tão longa e tão pouco passaram uma noite velejando. Como será que vai ser? Estamos prontos aqui, a gente vai dividir a tripulação e cada um vai numa missão diferente. Eu e o Lucas vamos no mercado pegar mais algumas coisas e fazer a imigração da saída aqui da Colômbia. O Pedro e a Diana tem uma outra missão. O que vocês vão fazer, Pedro? A gente vai procurar gás e a gente vai procurar uma lona para fazer um recoletor de água da chuva. Isso aí. E o Diego vai ficar aqui e continua lutando com o gerador. Então, depois de tudo isso feito, a gente volta aí e acho que finalmente conseguimos partir pro Panamá, né? Vamos lá. Simbora? Guardar ansiosamente, vambora. Partiu. Diego, até depois então. Estamos indo, tá? Boa sorte, tripulação. Conto com vocês. Esse é o nosso gerador. Esse é o nosso gerador Therman Diesel. E felizmente hoje ele funcionou lindo. Só que tinha um vazamento, uma mangueira estava furada, então estava escorrendo água salgada. Estou jogando uma água doce aqui para diminuir essa questão da ferrugem, que já está bem severa. Provavelmente por causa desse vazamento de água salgada. E agora a gente vai dar uma limpeza aqui geralzinha. Passar pano, muito WD-40. Gerador funcionando. Essa barulheira porque ele tá todo aberto, sem as tampas, mas vai diminuir. Estamos carregando as baterias com o gerador. Sucesso! Uhul! Show me your hands! A gente fez a nossa missão, né? Obrigado. A Diana e o Pedro tiveram sucesso. Conseguiram resolver tudo. Você já viu? Trouxeram a lona, muito bem feitinha. A minha missão foi um pouco falhada, mas enfim, para dar o ZARP aqui da Colômbia, né, o agente que faz a imigração, enfim, falou que só vai poder trazer no fim do dia, então a gente vai ter que esperar um pouco mais para sair. Mas a missão do mercado foi tudo ok, né, Lucas? Deu certo. Antes de partir, passamos algumas instruções para a tripulação. Algumas instruções básicas só, que é importante já falar para vocês. Espero que a gente não precise de nada, mas é bom passar regras de segurança, emergência e etc, né, para vocês saberem. Então, primeira coisa, o Diego falou ontem um pouco, mas é sempre uma mão para vocês e uma mão para o barco, tá? Sempre se segurando, então sempre caminhem se segurando, tanto aqui como lá embaixo. Porque a regra número 1, nunca caiam do barco, tá? É a pior coisa que pode acontecer, não caiam do barco. Então, por isso, sempre se segurando, sempre caminhando meio baixinho. É das poucas regras que a gente tem nesse barco, né? Não caia do barco. Justamente por isso, durante a noite, a gente não sai daqui do cockpit, tá? Então, a gente, se precisar muito fazer alguma coisa, aí vai um de nós com colete amarrado no barco, tá? Porque numa eventual caso de cair alguém na água à noite, é muito difícil de achar, então a gente não quer que isso aconteça. Além disso, questões de segurança daí. A gente tem a balsa salva-vidas, que fica ali embaixo da cadeirinha, tá? Aquela balsa para 6 pessoas. Ela é para ser usada extremamente no último dos últimos casos, espero que a gente não precise, tá? Porque a última coisa que tu faz também é abandonar o barco, então só se estiver afundando a gente vai abandonar o barco. Mas eu nem gosto de falar essas coisas, mas é importante, né? Tem que falar, não adianta. Tá, então além disso, lá dentro todos os cômodos têm extintor de incêndio. O kit primeiros socorros fica no banheiro de vocês, dentro daquela portinha de vidro.
Então é importante saber porque às vezes numa emergência alguém vai pedir, pega o kit de primeiros socorros, aí nessa altura tu não pode ficar pensando aonde que tá, tu tem que saber onde que tá. Então o kit de primeiros socorros fica ali dentro, aí tem de tudo no kit de primeiros socorros para vários eventuais acidentes. Também tá aqui no deck, tá navegando, esteja velejando, né, dá aquela averiguar e tal, eu não tô colocando isso como responsabilidade de vocês, mas, né, todo sempre ajuda. Vejam se tá tudo bem, confiram nos estais, vamos ver se uma escota não tá pegando em nenhum lugar. Também quando eu pedir pra alguma coisa, caça um cabo e tal, e a coisa começar a ter que fazer muita força para, examina a situação, ver se não tá enroscado, coisa assim, antes de a gente quebrar alguma coisa fazendo, ou nos quebrar fazendo força. Tu sabe o que passa? Tu podes crer que nós outros casi creio que vamos encontrar em Panamá em novembro. Novembro? Primeiro falar, apresentar para vocês, esse aqui é o Wagner, nosso grande amigo e nos recebeu aqui, facilitou muito a nossa vida e foi um prazer conhecer esse cara e compartilhar do conhecimento dele. E ele que é uma fera aqui do Super Yachts e nos ajudou, nosso amigo hoje. Grande Wagner. E a Jamile, né? Esposa dele também. E ele vem aqui no meu barco roubar café. Tomar um cafezinho regalado. Esse barco tem uma coisa que é, assim, na minha opinião, que às vezes incomoda um pouco. Que quando a gente navega, ele é um pouco barulhento lá dentro. Então não se preocupem, tá? Vocês vão ouvir madeira estalar e as coisas dentro dos armários vão bater, provavelmente, pra lá e pra cá. Repete o barulho. Ah, tá. São vários, daí tem os talheres que fazem. Aí tem outra coisa que faz tec, 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 sei lá, são vários barulhos, mas não se preocupem. Até porque também, como a gente tá com o barco parado, agora conforme vai navegando eu vou ajeitando dentro dos armários as coisas que eu vou ouvindo, sabe? Mas se vocês vão ouvir barulho, mas é normal, tá? E é isso, vamos buscar os Zarp pra poder ir embora então? Vamos buscar os Zarp e zarpar. E aí, pessoal? Hoje a G não veio pedir like, quem veio pedir sou eu. Então deixa o like aí pra gente e se ainda não for inscrito, clique em inscrever-se e nos ajude a crescer o canal. O pessoal da Marina Manzanillo nos recebeu super bem, agradecer aí Maurício e toda a turma. Muito obrigada pela hospitalidade, pela força, os trabalhos que a gente fez aqui ficaram muito bons. Estamos bem contentes e prontos para seguir viagem. Fica aí a dica para quem vier a Cartagena e estiver procurando uma marina para fazer trabalho no barco ou enfim, para deixar o barco, Marina Manzanillo. Até logo, Marina Manzanillo. Valeu! Tomamos um baile hoje, a gente estava prestes a sair e a gente sabia que o enrolador não estava muito bem montado. O pessoal da Marina, quando montou de volta, ficou meio estranho, aí a gente não sabia o que era. Aí depois achamos a peça que faltava no meio de outras coisas. Aí para colocar essa peça nós tomamos uma super surra, foi bem difícil, ficamos 3, 4 horas montando. Nossa ideia era sair umas 5, né, mas agora acho que já deve ser lá que horas são e... mas também tu voltou, era quase 6 já, né, com os papéis. E aí ia ser noite por noite, então... Mas agora tá tudo certo, nós vamos dar uma relaxada e vamos sair à noite mesmo, finalmente. Beleza. Agora são umas 11 da noite e o dia hoje foi super comprido, a gente teve bastante coisas a fazer, nossa ideia era sair mais cedo, mas a gente não conseguiu. Então a gente vai sair agora, tranquilos, já descansados, já jantamos, o barco tá prontinho. A gente demorou um pouco para conseguir o Zarp, né, na imigração, aí tivemos que ajustar o enrolador da Genoa, que levou horas, mas finalmente tudo certo agora, prontos para ir, acho que a gente vai fazer uma boa viagem. E simbora pro Panamá. Cartagena foi ótimo, fizemos amizades, curtimos muito, mas agora é hora de partir para um próximo destino. Previsão de umas 20 e poucas, 30 horas de navegada até San Blas, toda a tripulação, Giana, Lucas, Pedro e Diego. Tempestades elétricas são muito comuns nessa região da Colômbia e do Panamá nessa época do ano. Ficamos um pouco apreensivos ao ver o horizonte clarear como se fosse dia durante as primeiras horas de navegação. Correu tudo bem na primeira noite, e na manhã seguinte o astro-rei, o Sol, veio dar as boas-vindas. Nasceu o dia aqui, subiu o Sol,
Estamos eu, a Diana e o Pedro. Aí, bom dia, pessoal. Bom dia. O Diego e o Lucas ficaram aqui até umas 3, mais ou menos 3h30. E aí, enquanto nós descansávamos, depois a gente assumiu, nós 3. E agora a gente tá aqui, os outros dois, Lucas e Diego, estão dormindo. A gente tá aqui curtindo o amanhecer. Conseguimos dormir, viemos pra cá e tudo tranquilo. Boa. Dormindo foi tranquila, acordada. Aí eu me senti bem mareada. Aham. Desci um pouco, fui pegar uma água e aí eu me senti mal e aí mas vocês me deixaram dormir um pouquinho. Comi água salgada. E agora tá melhor. Tá tudo bem Que- melhor. Que bom, tem o dia inteiro pela frente ainda. The truth will soon break, and new days on the rise. Algumas horas depois, uma tempestade surgiu no horizonte. Ficamos acompanhando ela passar e felizmente não nos atingiu. What can you do when you're head over heels in love? No need to fight, but it's keeping her up all through the night. Enquanto eu tava dormindo, aparentemente aconteceram várias coisas aqui fora e eu perdi tudo. Pra começar, parece que rolou pesca, né? Rolou, pegamos um latãozinho aí, primeiro fruto do mar aí. E além disso, o que mais, galera? Uma pequena baixa de tripulação. De novo, a primeira vez ao mesmo dia. A Diana foi conversar com o mar ali atrás. Foi dar comida pros Foi peixes. dar comida para os peixes. Aí rolou um pequeno momento de pânico, perdi minha bermuda, rasgou. O que rolou aí? Rasgou. Rasgou na correria para ajudar ela. Pegou meu braço também, né? A Diana também machucou um pouco o braço. Aham. Mas tá todo mundo bem. E apesar do mareio da Diana, nossos tripulantes parecem estar bem e curtindo a travessia. Tomara que continue assim até o final. Eu acho, né? Tá vivo ainda? Era um peixe muito pequeno, né? É, nossa tripulação é grande e tá com fome, Não ia esperar dar. o próximo. Mas acho que ele sobreviveu ao... Sobreviveu, não tá bem, tá. Então tá. Beleza, vamos ver se vem outro. Agora são 4h da tarde. A população tá toda sonolenta, porque todo mundo tava dormindo. Eu acabei de acordar, fui pegar um livro pra ler, li meia página, desmaiei, já dormi. O Pedro tá dormindo ali no cockpit, o Lucas vai dormir na cabine dele e a Diana na cabine dela. Então tá todo mundo capotado, população super sonolenta. O único que tava acordado, tá acordado é o Diego. E agora eu, no caso, obviamente. E aí a gente tá motorando, infelizmente não tem vento pra gente velejar. Tá bem fraco, tá bem de proa, batendo, né, na proa o vento, então não tá rolando vela. Mas estamos aí, tô louca pra chegar em São Blas, pular numa água clara, nadar, curtir. E acho que toda a tripulação também. Mas tá de boa a viagem, mais umas 12 horas a gente tá lá. Acho que a gente vai chegar à noite. E amanhã de manhã vai ser uma surpresa. Vou fazer um cafezinho agora. Biscoitinho aí pra tripulação quando acordar. Faz uma cara de sério agora, vai. E cadê a camisa branca? Tem que estar de camisa branca, né? Camisa polo, relógio. Encerrando aqui nosso dia de navegada. Vamos chegar de madrugada, a gente infelizmente está motoreando, né? Mas a gente já sabia que ia ser assim. Evento de 10 a 15 nós, bem na cara, bem na fuça. Mas tá tudo bem. O pessoal tem dormido bastante, tem se dedicado ao exercício do sono. E agora, para celebrar o pôr do sol, vamos tomar um café, comer um chocolate, esperar a noite. No meio da madrugada a gente vai chegar lá. E agora o que? A celebração do quê? É o cerimonial do pôr do sol e das 50 milhas faltantes. E
pra acordar esse bando de vagabundo também que só dorme. We get your soul, hunting alone, traveling from the deep forest into the sun. In war, there's Bom, never até agora tudo ótimo. Já estamos começando a achar que fomos agraciados com uma tripulação nota 10. Assista aos próximos episódios para conhecer um pouco mais dessa galera e da experiência deles a bordo do Unforgettable. falling, the nighttime is ours. Oh, oh, Geronimo. Mas a Colômbia vai sair arepas. Guacamole. Opa, o Lucas tá fazendo guacamole. E tu fez as arepas, Diego? Fiz, quer dizer, eu fui no mercado e comprei, que é a mesma coisa. Aí quando bota o queijinho, guacamole, Traveling from the deep forest into the sun. In war, there's never an option to run. Bom dia, acordamos agora. A gente chegou ontem aqui, eram 2h30 da manhã. A gente tá em Obaldia, é uma cidade na fronteira entre o Panamá e a Colômbia. E nós chegamos ontem, ancoramos e fomos dormir porque nós estávamos muito cansados. E agora o pessoal já despertou, tá tomando banho de mar, tá curtindo aqui o dia. E vamos lá, acabei de levantar também, vou sair aí pra ver o que tá rolando. Bom dia! Olá! Muito bom dia agora! Parou o balanço finalmente! Diana acordou depois de... Falou ontem que a mais longa tinha sido uma passagem de 2 horas, né? Por aí, 1h30, 2 horas. Então tu aumentou em 837%. Foi bom, incrível. Achei que eu fosse chegar mais ansioso pra ver logo terra, pra chegar, mas cheguei inteiraço. Podia pegar mais 27, 30 horas aí na sequência sem problema, já tô ansioso pela próxima. Boa. Bom, foi minha primeira travessia, nunca tinha feito isso antes e foi legal, gostei muito. Foi bem mais tranquilo do que eu esperava, eu pensei que eu fosse ficar mais enjoado. Teve um momento que o mar estava mais mexido, fiquei um pouquinho enjoado, mas depois foi super tranquilo, agradável e bem legal. Primeira experiência, gostei muito. Mensagem foi um balanço, coisa doida. Cada vez que eu descia, ia para um lado, ia para o outro. E agora é bem mais tranquilo, posso ficar aqui, posso dar uma geral na casa se quiser. Mas isso é bem normal, sentir bastante sono, né? Que bom que tu conseguiu dormir e não... Nossa, eu dormi 20 horas das 30, quantas horas foram? Foram 27. Acho que eu dormi as 20 horas mesmo. Mas foi tudo bem. Tudo bem, muito, muito. E obrigada porque vocês me ajudaram, né? Aí foi um time. Aí quando eu estava me sentindo mal, vocês ficaram aí como vai dormir, descansa, eu não preciso estar aqui. Aí a gente se sente mais tranquila, não? De não estar atrapalhando. A Ana foi inocentada de tudo, ela é ficha limpa, então tá tudo certo, a imigração dela foi liberada. E não perca no próximo episódio. Chegamos no Panamá depois de um check-in enrolado pra caramba e aportamos na primeira ilha de San Blas. Tá ficando bom e nossa viagem rumo ao Pacífico está só começando. Se ainda não nos apoia e puder dar uma força para nossas produções, torne-se um apoiador e junte-se à tripulação. Obrigada por assistir e até o próximo episódio. Bons ventos!